Monsenhor Vigário-Geral, Sr. Vigário Episcopal para o Clero, Vocações e Ministérios, Sr. Presidente do Cabildo desta Catedral, caros sacerdotes, diáconos, membros dos Institutos da Vida Consagrada, caros acólitos, leitores e coralistas, caros fiéis. Os sínodos foram sempre, desde os primeiros séculos da Igreja, um dos meios pelo qual os bispos, movidos pela caridade fraterna e pelo zelo da missão universal confiada aos apóstolos, uniram as suas forças e vontades para promoverem o bem comum e o de cada uma das igrejas particulares. O Concílio Vaticano II fez votos para que os sínodos retomassem novo vigor para se prover mais adequada e eficazmente ao incremento da fé e à conservação da disciplina nas várias igrejas, segundo as exigências do tempo. Na história da Diocese de Porto Alegre, contamos 3 sínodos diocesanos, ocorridos em agosto de 1589, em maio de 1622 e em junho de 1714. Desde que a Diocese de Porto Alegre integrou a de Castelo Branco, não houve sínodos diocesanos. Castelo Branco, nos 100 anos em que foi diocese autónoma, também não realizou nenhum sínodo. No dia 28 de janeiro de 2009, a início das jornadas de formação do clero, realizou-se durante a manhã uma Assembleia Extraordinária do Clero em Mensoares, cujo tema era, sobretudo, a pastoral vocacional. Não tardou que se extrapolasse desse para outros setores da vida da Igreja diocesana, gerando-se a convicção de que era urgente ouvir, envolver e empenhar a Diocese para que, do confronto das ideias e do conhecimento das situações, saíssemos todos mais enriquecidos e prontos para descobrir caminhos novos que Deus, através do seu Espírito, nos fosse apontando para se manifestar e se fazer encontrar. Fazer uma caminhada sinodal? E por que não, se o sínodo diocesano é a assembleia de sacerdotes e de outros fiéis escolhidos no seio da igreja particular que prestam auxílio ao bispo diocesano para o bem de toda a comunidade diocesana? E por que não, se os pastores foram instituídos por Cristo para pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo reconhecerem os seus serviços e carismas, que todos, cada um segundo o seu modo próprio, cooperem na obra comum? Ia-se percebendo que optar pelo mesmo implicava vencer a tentação de nos limitarmos ao que ainda temos ou julgamos ter de nosso e seguro. Não aceitar tal desafio seria morrer a prazo enquanto presença da Igreja no mundo e seria não perceber os dinamismos do Espírito. Tudo parecia, pois, inclinar-se para a concretização do sínodo. Entendemos, porém, que a sua realização ou não realização haveria de ser deliberada colegialmente. E quem somos nós, afinal? Não é fácil definir, mas somos uma diocese do interior deste país, territorialmente longa e dispersa, cada vez mais desertificada, envelhecida e pobre, a fechar escolas e infantários e a abrir centros de dia e lares de idosos. Somos uma diocese em que há mudanças em permanente alteração que afetam a maneira de ser e estar. Há fenómenos novos e novas situações que parecem desmoronar condutas assumidas e tidas como seguras. Há práticas e costumes a refletir, perguntas que se adivinham e respostas a pensar. Há sofrimentos encobertos, famílias desfeitas e pessoas destruídas. Outras famílias por fazer, quer pela incerteza do futuro, quer porque não há esperança de autonomia salarial, quer em fuga às leis civis por conveniência económica do agregado familiar, quer porque os seus membros não se sentem preparados para assumir compromissos definitivos. Há estruturas velhas e inadaptadas, a consumir energias e paciência, e que é preciso deixar cair.
Há outras sonolentas, a viverem mais numa lógica de gestão de bens e serviços do que na capacidade de gerar vida e encontro e que é urgente revitalizar. Os serviços não são secundários, mas estão em segundo lugar. Há memórias e manifestações cristãs a caminho de outros fins, prestes a perderem o pé se não chegar adequada e eficaz solicitude pastoral. Há escassez e envelhecimento do clero, com responsabilidades pastorais acrescidas e uma pastoral juvenil, vocacional e familiar a precisarem ainda de mais incremento. Há desconhecimento do básico da fé e, por isso, o seu conteúdo, o Evangelho da vida e a adesão à pessoa de Jesus Cristo são muito ténues, subjetivas e acomodadas. Para muitos, as grandes certezas da fé foram substituídas por um sentimento religioso vago e pouco comprometido. Assiste-se a uma espécie de interpretação secularista da fé cristã que a corrói, suscitando uma profunda crise da consciência e da prática da moral cristã. Nestas circunstâncias, a fé católica muito dificilmente, e é uma citação do Santo Padre, muito dificilmente poderá tocar os corações graças a simples discursos, a apelos morais e menos ainda a genéricos apelos aos valores cristãos. O apelo corajoso e integral aos princípios é essencial e indispensável. A mera enunciação da mensagem não chega ao mais fundo do coração da pessoa, não toca à sua liberdade, não muda a vida. Enfim, no meio de toda a riqueza e valores que caracterizam a boa e diversificada gente desta diocese, não somos impermeáveis aos ventos serenos ou tempestuosos da história e aos seus respectivos caldos culturais. E se a cultura que nos envolve, segundo o olhar de João Paulo II, dá a impressão de ser uma apostasia silenciosa por parte do homem autossuficiente que vive como se Deus não existisse, o desafio da nova evangelização torna-se muito maior, mais aliciante e provocador. Exige a presença de católicos adultos na fé e de comunidades cristãs missionárias. Exige evangelizadores credíveis, cuja vida, em sintonia com a ressurreição de Cristo, irradia a beleza do Evangelho, leve à purificação da memória e seja capaz de promover uma fé mais pessoal e adulta, esclarecida e convicta. Tudo isto só será possível com novo ardor, novos métodos e nova linguagem, sem extinguir o espírito, sem apagar a chama que ainda fumega e em sólida fidelidade ao próprio Evangelho. Sim, é urgente dar razões da nossa fé e da nossa esperança em fidelidade a Cristo e aos homens, objetivos fundacionais que não se podem esquecer, substituir ou minimizar. Cristo tem de ser anunciado a todos com confiança e sem nunca esconder as exigências mais radicais da mensagem evangélica. Bento XVI recorda-nos que os cristãos devem aprender de novo, no contexto dos seus conhecimentos e experiências, em que consiste verdadeiramente a sua esperança, o que é que temos para oferecer ao mundo e, ao contrário, o que é que não podemos oferecer. E há muita coisa que nos é pedida e alguma não podemos oferecer sem trair a missão, onerar a consciência e gerar a confusão. Só a verdade nos libertará, levando-nos a reavivar o dom que está em nós, esse dom gratuito que, pela ação do Espírito, nos leva a participar no projeto de Deus com coragem, com amor e sabedoria, garantindo o discernimento sobre o testemunho de Jesus Cristo e como concretizá-lo dentro das novas situações históricas. Não só, mas também por isso é que temos de avaliar o nosso desempenho, pesar o que somos, como vivemos e anunciamos aquele que é o princípio e o fundamento da história do homem e do mundo.
Temos de nos perguntar sobre que fantasia da caridade é a nossa, face ao cenário das múltiplas formas de pobreza que nos rodeiam. A mensagem cristã não afasta os homens da tarefa de construir o mundo, nem os leva a desatender o bem dos seus semelhantes, mas antes os obriga ainda mais a realizar essas atividades. Mas o que é que nós constatamos? Se, na verdade, o amor de Deus se revela na responsabilidade pelo outro, constatamos, no entanto, que a sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos, diz Bento XVI. Mas a construção desta fraternidade universal, alicerçada em Cristo e numa espiritualidade de comunhão que nos deve dinamizar e ocupar, começando por nós, pelas nossas paróquias e diocese, onde o conhecimento da Palavra de Deus e a recepção do Concílio Vaticano II e dos documentos da Igreja devem continuar a crescer. Na visita ad limina que os bispos portugueses fizeram em 2007, Bento XVI apelou à necessidade de construirmos caminhos de comunhão. É preciso, dizia Sua Santidade, mudar o estilo de organização da comunidade eclesial portuguesa e a mentalidade dos seus membros, para se ter uma Igreja ao ritmo do Concílio Vaticano II, na qual esteja bem estabelecida a função do clero e do laicado, tendo em conta que todos somos um, desde quando fomos batizados e integrados na família dos filhos de Deus, e todos somos corresponsáveis pelo crescimento da Igreja. E na sua visita a Portugal, lembrando que os tempos que vivemos exigem um novo vigor missionário dos cristãos, chamados a formar um laicado maduro, identificado com a Igreja, solidário com a complexa transformação do mundo, o Santo Padre acentuou a necessidade de oferecermos a todos os fiéis uma iniciação cristã exigente e atrativa, comunicadora da integridade da fé e da espiritualidade radicada no Evangelho, formadora de agentes livres no meio da vida pública. E é assim, com estes e outros desafios entre mãos, que continuamos em busca de pistas de ação, agora através do Sínodo Diocesano, começando por pedir a colaboração de todos os de boa vontade para a escolha da temática a refletir. Escolhidos os temas mais votados, a Comissão Pré-Sinodal, embora fiel à sondagem, inverteu a ordem e apontou como mais conveniente para este primeiro ano sinodal evangelização e Igreja no mundo. Confiantes e implorando sempre o auxílio do Divino Espírito Santo, protagonista da evangelização, vamos partir com humildade e coragem para ver, julgar e usar novos caminhos de evangelização, atendendo à nossa realidade concreta. A cena do lava-pés que recordamos é um gesto natural e autêntico, mas é, sobretudo, a revelação de um mistério, o mistério da humildade de Deus, do seu infinito poder, do poder espiritual de inclinar-se livremente diante do mais pequeno e precisado, do poder de amar em total aniquilamento de si próprio. É a sabedoria da cruz, que contém em si uma projeção universal para todos os cristãos, em todos os tempos e lugares. Também para nós, mesmo que a virtude da humildade possa não estar muito em voga. Diz Bento XVI, os discípulos do Senhor sabem que esta virtude é, por assim dizer, o óleo que torna fecundos os processos de diálogo, possível a colaboração e cordial a unidade. Humilitas, a palavra latina de onde deriva a humildade, tem a ver com humus, isto é, com a aderência à terra, à realidade. As pessoas humildes vivem com ambos os pés na terra, mas, sobretudo, escutam Cristo, a palavra de Deus, que ininterruptamente renova a Igreja e cada um dos seus membros. Caros diocesanos, presbíteros e diáconos, membros da vida consagrada e agentes da pastoral, todo o povo de Deus,
ao anunciarmos que o Sínodo está em marcha, com os temas escolhidos, as comissões indigitadas e outras iniciativas em vista, convoco-vos a todos para que se insiram nesta caminhada de fé e de responsabilidade eclesial, com interesse, alegria e esperança. Não sois, nem queremos que sejais, mero objeto da nossa solicitude pastoral. Precisamos de vós, tal como sois, isto é, protagonistas e artífices da renovação da Igreja diocesana, escutando, participando na reflexão e no debate, fazendo circular ideias, tomando iniciativas que despertem e animem os mais distraídos ou alheios. Que ninguém fique à margem, que os grupos de reflexão se multipliquem, manifestem presença e colaboração, façam chegar as suas reflexões e propostas para se elaborar o documento de trabalho para as assembleias sinodais. Que os agentes de pastoral, a quem a Diocese tanto deve, renovem a sua capacidade de estimular, animar, acolher, provocar e ouvir os outros, sem ideias preconcebidas ou conclusões feitas, sem se julgarem peritos da religião, nem se acomodarem à religiosidade rotineira, ao ponto de Deus já não os inquietar. E escancarar as portas para ouvir não é fácil, mas é necessário. Implica conversão, implica não se julgar dono da verdade, nem com o monopólio do Espírito Santo. Como afirmava São Bento, é frequente o Senhor inspirar ao mais jovem um parecer melhor. E a pastoral de que precisamos não será, na verdade, como afirma o cardeal Walter Casper, fazer o melhor que se pode aquilo que sempre se fez. Isso não tem futuro. A pastoral exige atenção aos sinais, criatividade, competência, paixão e ousadia. Que o Senhor nos dê a força da comunhão na diversidade, a alegria da harmonia nos projetos, a ousadia da esperança no confronto da história. Rezaremos com certeza todos os dias na oração do Sínodo. Que Santo António, padroeiro da nossa Diocese, e Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, intercedam por nós e nos ajudem a discernir os melhores caminhos a seguir com humildade e esperança.